Olá, começa agora a edição de hoje do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: casal é baleado dentro de casa em Perobas, interior de Linhares. Corpo de morador do bairro São José, desaparecido desde o último sábado, é encontrado em Lagoa da região. Outubro Rosa é lembrado com palestra em escola do bairro Juparanã. Governo publica regras que restringem o uso da água em toda a região. Produtores rurais apostam na diversificação para manter o lucro no campo. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. O esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Mais um caso de violência chama a atenção aqui em Linhares. Um casal foi baleado dentro de casa na localidade de Perobas, interior do município. O rapaz de 20 anos foi atingido nas costas pelos disparos e morreu. A mulher dele também ficou ferida, mas passa bem. Duas crianças de 10 meses e 2 anos de idade, filhos do casal, estavam na residência, porém não se feriram. Desta vez, o cenário do crime foi uma propriedade rural que fica em Perobas, interior de Linhares. O trabalhador rural John Lennon Pereira dos Anjos, de 20 anos de idade, foi morto com diversos tiros na madrugada que passou. Na casa onde John Lennon vivia, a polícia encontrou um cenário de violência e utensílios revirados. Foram vários disparos contra ele e a mulher, Andréia dos Santos, de 26 anos. Ela foi levada para o Hospital Rio Doce e o estado de saúde dela, de acordo com médicos, é grave. Na casa, a polícia encontrou 2 bebês, um de 2 anos e outro de 10 meses, que não foram atingidos pelos tiros. Eles foram resgatados pelos familiares e passam bem. A versão para o crime, de acordo com relatos colhidos no local, é de que 2 homens chegaram na casa de John Lennon, bateram palmas, se passando por policiais. O casal não abriu a porta, mas os homens resolveram arrombar, já atirando em John Lennon e a mulher dele. Moradores do entorno disseram que o casal era tranquilo, não tinha desavenças na região. O caso já está nas mãos do delegado André Jareta de Crimes contra a Vida, que até agora não tem suspeitos. E a gente espera um basta nessa violência toda aqui na região, não é mesmo? Desaparecido desde o último sábado em Linhares, o corpo de Antônio Carlos Amorim dos Santos, 45 anos, foi encontrado por familiares no começo da noite desta terça-feira, próximo a uma lagoa do bairro São José. A família chegou a comunicar o desaparecimento de Antônio à polícia. Não se sabe ao certo se a vítima se afogou ou foi assassinada no local, já que peritos encontraram um ferimento abaixo das axilas de Antônio. Segundo a família, ele era alcoólatra e tentava há vários meses se livrar do vício. Antônio deixa esposa e um filho de 17 anos de idade. Quarta-feira é dia da gente conferir a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver. Os efeitos da estiagem prolongada já afetam boa parte da população capixaba. E diante desse agravamento da situação, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, AGE, publicou nesta semana 2 resoluções. A primeira declara o cenário de alerta frente ao prolongamento da escassez hídrica. E a segunda, ela prioriza o abastecimento humano e animal também em todas as bacias hidrográficas de domínio estadual. E estabelece também uma série de restrições ao uso da água. A resolução determina a proibição imediata em todo o estado no período diurno, ou seja, entre as 5 horas da manhã e as 18 horas, 6 da tarde, proíbe a captação de cursos de águas superficiais destinadas a todo e qualquer uso, exceto para o abastecimento humano. Em 9 municípios, a irrigação não pode ser feita nem à noite. São municípios considerados em situação extremamente crítica, que são Pinheiros, Alto Rio Novo, São Roque do Canaã, Vila Pavão, parte de Conceição da Barra, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Fundão, Santa Teresa. Nesses locais, a captação de água para qualquer outro fim, que não seja o abastecimento humano e animal, como no caso a utilização da água para irrigação e para fins industriais, ela está totalmente suspensa por 15 dias, podendo essa suspensão ser revista a qualquer tempo. Caso algum município a situação fique mais normalizada, a irrigação à noite pode ser liberada. E já a resolução 05 desse ano
que declara cenário de alerta, ela proíbe a construção de novos poços escavados, a captação também em poços escavados localizados aí a menos de 300 metros de um corpo hídrico superficial e a perfuração de poços artesianos, exceto também quando destinado ao abastecimento humano. Essas são as medidas que impactam no setor rural. Temos outras também para racionamento de água nas indústrias e para a população. E que nós, consumidores, façamos a nossa parte. Obrigado, Franco, pela sua participação e até a próxima semana. Vamos saber agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia, mas sem a expectativa de chuva, infelizmente. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus. Colatina mínima de 17, a máxima 34. São Mateus mínima de 20, a máxima 31 graus. Já em Vitória, a mesma coisa, mínima de 20, a máxima também de 31 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver. Outubro Rosa é lembrado com palestra em escola do bairro Juparanã. A gente já volta. E por toda a cidade continuam as ações do Outubro Rosa. O objetivo é chamar a atenção para os cuidados contra o câncer de mama. No bairro Juparanã, uma palestra na tarde desta terça-feira reuniu dezenas de pessoas. A mensagem já diz tudo e é isso que cerca de 50 mulheres, mães de alunos desta escola daqui do bairro Juparanã, aprenderam hoje. A prevenção é a melhor escolha. E para você de casa ter uma ideia, pela estatística do INCA, 57 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama por ano. Frequento muito tempo no Hospital Santa Rita, eu vejo várias mulheres que chegam lá e falam assim: eu tô com vergonha, o que o médico vai fazer? Tem que perder a vergonha e fazer, mas é uma coisa que tem que fazer para se prevenir. Eu falei, perde a vergonha e vamos fazer. A Alessi se emociona ao lembrar de sua mãe que faleceu por causa do câncer. Para mim hoje é até difícil, né, eu falar, porque perder ela foi muito difícil pra gente, pra mim. Então, assim, eu como filha, eu quero estar procurando a unidade de saúde para estar fazendo os exames para me prevenir, fazer os toques que a enfermeira ensinou e procurar a unidade de saúde e se prevenir, porque é muito importante, muito mesmo. Essas mulheres participaram da palestra educativa ministrada pela enfermeira Cíntia, que atua na unidade de saúde do bairro. Todas elas puderam trocar informações, compartilhar histórias sobre o câncer de mama e, acima de tudo, serem orientadas a se cuidar. Pela estatística do INCA, só esse ano morreram 14 mil mulheres por falta de prevenção, porque o INCA também diz que, se detectado precocemente, o câncer de mama ele tem um prognóstico excelente de até 100% de cura. Então, por isso que a gente aborda muito a prevenção. A palestra realizada na Escola Cide Adalberto dos Reis faz parte da programação do Outubro Rosa em Linhares. A iniciativa conta com a parceria de várias instituições da cidade. As mães que vieram sentiram muita vontade, porque a palestra foi muito bacana e eu acredito que a partir de agora elas vão disseminar o que aprenderam aqui hoje. Olha, essas ações são extremamente importantes. Esse grupo também promoveu uma caminhada na manhã desta quarta-feira e faz ainda uma outra ação voluntária no Conjunto Juparanã nesta quinta, dia 8 de outubro. Haverá palestras, exames básicos de saúde, corte de cabelo, maquiagem e muito mais. Parabéns às entidades envolvidas nesta iniciativa, uma iniciativa realmente de grande valor. E agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 439 a saca. Arábica 7, R$ 337. Conilon tipo 7 cotado a R$ 342 a saca. Pois é, como nós vimos na coluna Agronegócios de hoje, o nosso colunista Franco Fiorotti falou, das restrições para o uso da água na região por parte do governo do estado, Além dos municípios citados por ele, Colatina também corre um sério risco de desabastecimento. Desde o dia 23 de setembro foi decretada a situação de emergência nas áreas do município de Colatina afetadas pela estiagem. A situação no Rio Doce é preocupante. O Rio Santa Maria, caudaloso anos atrás, hoje é isso aí.
apenas um filete de água suja e poluída por esgoto. Essa já é a maior seca enfrentada no município. O nível normal do Rio Doce, que é de 1,20 m, hoje está em apenas 7 centímetros. A vazão normal, que é entre 460 metros cúbicos por segundo, hoje está em 70 metros cúbicos por segundo. O serviço operacional do Sanear tem feito várias intervenções para que o abastecimento de água não seja prejudicado. Além de bombas flutuantes, até escavações têm sido feitas para manter a população abastecida. A gente tem se virado bastante com as bombas flutuantes, que hoje já não são mais flutuantes, elas estão realmente só permanecendo uma boquinha de captação para poder estar captando essa água do rio. O rio hoje com 7 centímetros de nível de água, fica muito difícil da gente fazer. A gente está fazendo realmente bolsões e captando, fazendo um leito para poder estar trazendo água para ser captada. A escassez de água vem prejudicando principalmente o produtor rural. Não tem água para irrigar plantações e também para cuidar da pecuária. Nós estamos aqui literalmente embaixo de uma ponte. Nesse local passava pelo menos um rio que deságua no Rio Doce, um afluente do Rio Doce. Nós estamos exatamente embaixo da ponte, onde era para passar uma água, né? Aqui já foi um rio caudaloso, hoje a gente só vê aqui muita areia. Inclusive nesse local a gente encontra até animais, como esse cavalo que fica aqui bem no meio, onde era para estar passando muita água, a gente só vê infelizmente muita areia. Uma das principais fontes hídricas de produtores rurais situados na região. Perto da ponte, apenas uma poça indica que por ali havia um curso d'água. A falta de chuva preocupa todos que enfrentam uma das piores estiagens no município de Colatina. A situação está meio difícil. Acho que se ficar mais um tempo sem chuva, vamos ficar sem água, né? Uma notícia de que, se não chovesse dentro de 15 dias, haveria racionamento de água em Colatina, chegou a circular pela internet. Segundo o diretor operacional do Sanear, essa situação não é no município, mas a luz vermelha de alerta em Colatina também já está acesa. No centro da cidade de Colatina em si, não. Mas nós temos aí já bairros como distritos como Baunilha, São José do Cantão, Boapaba, Graçaranha, São Salvador, isso já estamos levando água lá com abastecimento de carro-pipa. E fica o alerta, use o líquido precioso de maneira racional e cuide do meio ambiente para que as próximas gerações possam viver de forma digna. Agora chegou a hora da gente falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento HIE Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, olha, sabe qual é a importância do futebol para o Brasil? E como ele dá retorno, como ele chama atenção? Vocês querem um exemplo? Nós tivemos na semana passada a eleição para a nova composição do Conselho Tutelar aqui do município de Linhares. O mais votado foi Aguinaldo Bernardo, o Neguinho. Sabe onde ele conseguiu projeção? Militando no esporte amador. Atuou na Secretaria de Esportes na gestão passada, chamou a atenção e agora foi o mais votado, com 1.208 votos. Isso é para chamar a atenção dos empresários, que precisam pelo menos ouvir sobre os projetos que nós temos para o futebol profissional para a próxima temporada de 2016 e outros projetos de outras modalidades do esporte. Por falar em apoio, hoje, daqui a pouquinho, 19 horas, está começando agora o Sim Notícias, né? Tem a Assembleia Geral Extraordinária dos associados do antigo Industrial Linhares. Em pauta, 3 assuntos. Primeiro, a mudança do próprio nome, ou a volta do nome para Linhares Esporte Clube. Segundo, o recadastramento. Um detalhe aqui para você, ó. Presta atenção aqui. Se você não fizer o recadastramento, depois você não pode usufruir das possíveis conquistas nessa luta para reaver o patrimônio dos associados do Linhares. Tá dado o recado? Pois é agora, hein? Se a gente atravessar aqui, ó, vai ser ao lado do nosso estúdio aqui no bairro Lagoa do Meio, no centro social do bairro Lagoa do Meio, onde fica a Associação de Moradores e onde fica também o Campo de Bocha. Então, está dado este recado muito importante.
Produtores rurais de toda a região têm ampliado o plantio de diferentes culturas agrícolas como forma de aumentar os lucros. O cultivo simultâneo de diferentes lavouras também ajuda a garantir a renda no campo o ano inteiro. Crise hídrica, preços elevados dos insumos, falta de chuva, queda na produção de café. Foram fatores cruciais que levaram produtores rurais a repensarem sobre a monocultura. Até há pouco tempo, o café conilon se sobressaía sobre as demais culturas no norte do Espírito Santo. O que se via eram terrenos inteiros cobertos de pés de café. Hoje, a situação mudou. Por mais que o produto seja o carro-chefe da economia agrícola, outras culturas vêm ganhando espaço. Nessa propriedade, aqui em Quartel de Cima, em Linhares, este agricultor, depois de 20 anos cultivando café conilon, resolveu diversificar as culturas. Além do café, hoje ele tem este plantio de feijão. Você não consegue sobreviver somente do café. Você tem que ter um ganho extra, né, para poder ajudar, né, na despesa, senão fica complicado. E do jeito que está indo, acho que ano que vem vai ser a mesma coisa, essa falta d'água do jeito que está aí. Já para esse outro agricultor, a situação foi pior. A queda na produção foi de 50%. A sorte, como seu Ataíde mesmo disse, foi ter seguido orientações para diversificar. Em sua propriedade tem café, pimenta do reino, cacau e feijão. Eu vim plantar um pouco de cacau, um pouco de pimenta. Então, para poder já mudar um pouco, para poder diversificar as coisas. Fazer um equilíbrio na produção, né? O agricultor tem necessidade de manter a sua renda. E aí, na diversificação, ele tem essa oportunidade. Ele tem uma renda anual distribuída por vários meses, além dele garantir o sustento da família, além de ter uma renda garantida devido a essa diversificação. O técnico do Incaper também citou vantagens de consorciar culturas. A vantagem é devido ao fato da gente ter, na maioria, agricultores familiares residindo em propriedades pequenas, ele vai estar fazendo a otimização dessa área, né? Ele vai estar utilizando uma área pequena com mais de uma cultura. Isso aí, para ele, é bom que ele tem, na mesma mão de obra, ele faz as duas coisas. Agronomicamente falando, se você coloca, por exemplo, café e feijão. O feijão, por ser uma leguminosa, ele tem a capacidade de fixar nitrogênio do solo, do ar no solo. Então, você está promovendo também a adubação desse solo. Além de você estar utilizando a mesma irrigação para o café, de repente. Se não for uma irrigação localizada na planta, como gotejamento, uma microaspersão debaixo do pé, ele pode estar utilizando a mesma irrigação para irrigar tanto o café quanto o feijão. Pois é, bons exemplos, né, a serem seguidos pelos nossos agricultores aqui da região. E em Colatina, um importante setor da economia local passa por dificuldades. As fábricas de confecções têm feito o que podem para manter a produção mesmo nesse tempo de crise. O setor de confecção, um dos mais importantes do noroeste do estado, passa por dificuldades desde o início do ano. O varejo está em recessão e isso afetou as empresas da região. Segundo o Sindicato do Vestuário, o varejo a nível nacional teve uma redução de 3% de janeiro a julho deste ano. Com isso, muitos trabalhadores foram demitidos. Só em Colatina, no primeiro semestre, foram mais de 1.500 demissões. Em toda a região noroeste, 3.000 pessoas foram demitidas. E de acordo com o Sindicato do Vestuário, mais demissões podem acontecer. A crise afetou de forma forte, de forma violenta. O setor do vestuário em nossa região, ele diminuiu do início do ano até o presente momento. Existiram demissões, o resultado das vendas no varejo não aconteceu, o varejo também está em retração, está em recessão. Isso afetou por completo o parque industrial do vestuário em nossa região. A realidade é preocupante e a expectativa para os próximos meses não é das melhores. Por isso, o sindicato orienta aos empresários que invistam na gestão dos negócios, busquem inovações e trabalhem a redução de custo. O cenário ele não é otimista, é um cenário de cautela. O empresário ele precisa dimensionar muito bem os seus investimentos, de forma alguma deixar de inovar, deixar de buscar alternativas, de forma alguma deixar de investir na sua própria gestão. Diante desse cenário, as melhores alternativas são buscar inovação, desenvolver melhores produtos,
com novos designs, sem perder a qualidade e buscar a cada dia reduzir o seu custo industrial. E foi isso que Ismael fez. Ele teve que inovar e fazer algumas mudanças na confecção. Não teve jeito, ele também teve que demitir. Antes, com mais de 60 funcionários, só restaram 6. Hoje ele produz estampas em tecidos planos para 8 estados. Também produz etiquetas. E a intenção é expandir ainda mais. Então, a gente entrou no ramo de atacado de tecidos e ampliou o nosso ramo de etiquetas, que a gente já tem indústria de etiquetas também. E a gente abriu novos mercados, criamos produtos que se adequam aos novos custos que o mercado está pedindo atualmente e desenvolvendo sem parar produtos que possam atender o consumidor. Esta edição do SINotícias está terminando. Você pode enviar sugestões de reportagem para o e-mail pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens no facebook.com/tvsimlinhares ou também no nosso canal no YouTube. O nosso telefone é esse que aparece no seu televisor, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. SINotícias, Linhares se vê aqui.